Obrigado pela sua companhia e estamos, como eu disse, iniciando mais um podcast do canal O Araçatubense. Você que não é inscrito ainda, por favor, se inscreva no canal O Araçatubense do YouTube e do Facebook, tá? A gente precisa ampliar esse número de inscritos para podermos fazer as transmissões desses canais a partir daí, tá bom? Hoje estamos com um convidado mais que especial, uma pessoa muito importante, né? Que não o conhecia e o pouco que eu o conheço já deu para perceber que trata de uma pessoa muito gente boa. E eu estou falando do escritor, funcionário público, depois ele vai dizer quais são as outras profissões aí, outras formações dele também, Tiago Canossa. É gente nossa, viu? Gente, é isso. E eu vou dando início sem enrolação, né? Já me dirigindo ao meu convidado, agradecendo a sua presença. É um prazer grande, muito grande tê-lo aqui conosco nesse sábado. E eu espero que a gente consiga bater aquele papo gostoso. Eu sei que o tempo não vai ser o suficiente. Mas, Tiago, seja muito bem-vindo. E eu gostaria que você desse um bom dia para a nossa galera. Bom dia, Gil. Bom dia aos amigos que nos assistem, aos araçatubenses. Gostaria de agradecê-lo pelo convite, pela oportunidade nessa manhã e que a gente possa bater um papo bem legal. Que maravilha! E a gente vai, ter certeza. Ô, Tiago, para as pessoas te conhecerem melhor, eu tenho até costume de fazer uma pergunta a todos os nossos convidados. A primeira pergunta que eu costumo dizer é: Tiago, quem é você? Bom, Gil, o Tiago é um ser humano comum que um dia os respectivos pais decidiram, por obra da natureza, nominá-lo com esses vocábulos, né, com um significado específico, que busca a sua autoconstrução. Eu, atualmente, na verdade, desde um certo tempo, tenho me apaixonado a cada dia pela escrita, pela arte, em geral, mais especificamente na escrita, mas sou uma pessoa, filha de pessoas comuns, que busca se construir, que busca estar atenta aos mínimos detalhes dos dias, das coisas, das relações, tentando, na medida do possível, fugir do convencional ou do que nos é de alguma forma posto ou imposto, a fim de buscar aí uma essência comum a todo ser humano, né, que cada um é um universo em si, e a gente tem que buscar essa construção, essa autoconstrução, né, nessa breve trajetória humana. Ô, Tiago, você é um barba ruiva, entendeu? Um cara bonito. Você podia olhar para sua câmera, né? Para o pessoal ver como é que você é. Ok, vamos lá. Brincadeiras à parte. Mas antes de você começar a falar a respeito das suas obras, do seu hobby, vamos dizer assim, você é funcionário público, você tem informações acadêmicas. Vamos a elas. Sim. Eu sou atualmente escrivão de polícia, trabalho na Polícia Civil há quase 10 anos. Porém, cheguei aí por uma circunstância... Obra do destino. Obra do destino, talvez, ou construção do destino. Eu vim de uma cidade pequena chamada General Salgado, onde meus pais trabalhavam, e onde cursei o ensino básico, até o momento em que eu tive que decidir pela escolha da formação acadêmica. E sem saber ao certo o que fazer, sem ter em mim ali uma descoberta, uma vocação, porque acho que eu não tenho vocação para nada, na verdade, salvo
algumas que eu venho buscando e construindo. Eu decidi pelo curso de letras, por uma certa afinidade com a linguagem, com a língua portuguesa e a língua inglesa, mas sem, naquele momento, pensar em algo em termos de profissão. Porque tinha pouca idade, 17, 18 anos, acho que era um tanto Mas quanto você ainda é novo, você tem o quê? 37. 37, você é bem novo. atualmente, é. Mas eu acho que você tem um futuro brilhante aí pela frente e eu acho que você se encontrou onde você queria, tá? Eu penso que o serviço público para você está sendo uma bela de uma experiência, que a vivência ali cada dia é uma novidade, a gente diferente. sabe disso. Mas eu acredito que você tem um futuro brilhante nesse aspecto de colocar para fora o que você tem dentro, entendeu? E que muita coisa que você tem dentro não foi adquirida, não foram adquiridos nos bancos escolares, nas universidades. São coisas que já estão com você, vieram com você, entendeu? E eu fico feliz com isso, porque são raras essas pessoas. E em função disso, você é um menino que tem tudo para levar adiante. Ontem eu vi um artigo que você até me mandou, que eu achei assim, você que tem curiosidade, você vai conhecer. Isaac, abre a imagem para mostrar aqui a obra dele, né? Essa é mais recente? Essa é mais recente. Essa é mais recente. Chama-se Ecos da Solidão. Ecos da Solidão. Bom, beleza. Você vai fazer terminar a sua introdução, entendeu? Para as pessoas entenderem quem é o Canossa, né? E aí você vai aqui, né, falar exatamente desse livro, exclusivamente desse livro. Perfeito. Voltando um pouco naquilo que a gente falava, e que você, Gil, inclusive, comentou, de fato, desde cedo eu tive muita dificuldade na comunicação em relação à própria expressão das coisas mais simples do dia a dia, né? Porque existia algo turbilhando por dentro, né? Você vê, né? Você não fala, não expressa, mas os seus pensamentos nunca estão quietos. Justamente. Eles estão fazendo sempre barulho, tá sempre, Justamente. né? Acho que desde cedo, em situações específicas, eu venho me deparando com um certo tato com a linguagem, no geral. Eu me recordo de uma situação, eu devia ter por volta de uns 7, 8 anos de idade, talvez, a minha mãe fazendo um convite de aniversário para os coleguinhas. Naquela época, os convites eram feitos no papelzinho. Na mão. E o aniversário seria o seguinte: eu morava na cidade de General Salgado, a gente iria reunir esse pessoal, pegar um ônibus para ir para a cidade de Auriflama numa pizzaria. E eu me lembro que eu peguei esse convite e estava escrito assim, minha mãe mencionando ali na parte em branco do convite: a viagem será feita de ônibus e tal, 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 tal. E eu falei: a viagem, mas não sei nem se ela se recorda disso. Ou não sei, talvez, se eu tenha dito isso ou se eu simplesmente pensei sobre isso. Mas, na ocasião, eu pensei, se ela mencionou direto a viagem, na verdade, ela deveria ter dito: a festa será realizada na cidade tal, né? E a condução será feita por um ônibus. Ou seja, toda aquela construção do sentido Na linguagem para quem lê e fala, entendi, sem ter que... Né? Porque a pessoa que, de repente, pega ali e fala, a viagem, mas como assim a viagem sem uma menção? A língua portuguesa a língua portuguesa é cheia de pegadas, sim, né? são coisas coloquiais, mas esses detalhes, eu sempre me ative a eles. Numas redundâncias, isso foi redundância, né? Porque na viagem alguém vai viajar com ônibus praticamente, né? Não sei, eu digo no sentido de que às vezes no convite ali estava escrito... Eu acho que talvez é muito comum, isso seria feito, né? É mais um detalhe de quem se atém à linguagem, no sentido de que, se você tem um convite ali de aniversário, você vai dizer sobre a festa. Então, a minha mãe disse que a viagem será feita e tal, tal, tal. Na minha situação, o que eu quero dizer
Talvez um referencial anterior a essa viagem em relação à festa. Entendi. A festa será em tal lugar. Tá? Mas são detalhes insignificantes que, para mim... Insignificantes, mas você... Olha só como é que já despertou lá atrás... Né? Você tem 37, há 30 anos atrás, você já vinha com isso. Então, quer dizer, você nasceu com esse dom da fala, dom da escrita. É que você acha que você não fala, mas você fala muito bem. Eu fico feliz em ouvir. Não, eu acho, a gente que mexe um pouco com a comunicação, a gente sabe que você não tem dificuldade com fala, mas você tem timidez. É diferente, entendeu? Por quê? Tá? Você fala muito com o seu pensamento e a briga deve ser boa. Eu prefiro que me conheçam por escrito. Mas é bom conhecê-lo também pela fala. E além dessa, outras situações do dia a dia, no serviço, em que a situação da comunicação, e você como comunicador sabe bem disso, né? O quanto a estratégia da mensagem proferida, oralmente ou escrita, ela tem a possibilidade, né, a possibilidade respectiva que ela tem de construir um sentido, né, de promover a paz, de administrar relações, de levar sempre uma mensagem, de criar conflitos. Que tem que ter um objetivo. Toda fala, toda escrita tem que ter um objetivo. Onde quer chegar? Tem um escopo, uma finalidade, né? Tal qual... Eu acho que isso... E o que me encanta na linguagem, acima de tudo, é que ela é um veículo do pensamento. O pensamento, a atividade cerebral, ela é o que comanda, é o que dá o sentido da própria vida, o significado, né? A condição de existência do próprio ser. E o pensamento é operado pelos sentidos. Né? A linguagem, é a expressão desse pensamento. E o trabalho sobre ela, o aprimoramento disso daí, eu acho que é o que traz resultado em todas as circunstâncias, praticamente. Você é o que você pensa. Exatamente isso que eu ia falar. A gente é o que a gente pensa e a gente fala o que a gente pensa. Eu nunca acreditei naquela... colocação que fala assim, eu falei sem pensar. Não existe falar sem pensar. Você pensou, só que pensou errado. Mas, né? Agora, você nunca vai falar uma coisa que você não pensou. Isso aí não tá. E o ser humano ainda não é capaz disso, não. Agora, é interessante a comunicação porque tudo vem do seu pensamento. Tudo. Então, você vai falar... O que você pensou é aquilo que está em você. Agora, a grande vantagem aí que eu vejo é quando a pessoa, além da fala, ele bota o seu pensamento no papel, na escrita. É onde surgem grandes escritores e grandes obras. Porque o pensamento nosso, ele é um processo evolutivo. Ele já vem de evoluções e a gente, às vezes, não descobre o nosso potencial. Porque se nós soubermos o potencial que temos através dos pensamentos, é aquele negócio, todo mundo fala, a força do pensamento. Eu pensei e aconteceu. E não sei o quê. O pensamento é tudo. Se você pensar coisa ruim, você vai ficar bem? Não. Se você pensar coisa boa, você vai ficar o quê? Ruim? Não, você vai ficar bem. Então, o pensamento é tudo. Por isso que eu sempre tomo muito cuidado no que eu penso, porque é aquilo que eu atraio. Não sei se você pensa assim. É através do pensamento que você atrai as forças que você emana, que você recebe também. Concordo plenamente. E muitas vezes... a gente tem essa coisa de que a gente tem que verbalizar. Por exemplo, isso sem entrar no mérito de questões, é uma questão minha, né? De repente, você falar algo para alguém tem um peso nessa situação comunicacional. Mas o seu pensamento, né, devidamente alimentado, a forma como você vê as coisas, a forma que você tem de lidar com as situações pelo próprio pensamento, sem que ele seja expresso,
já te traz um estado de espírito que, de repente, vai conduzir o seu dia, por exemplo. Exatamente. Se você trabalhou se alimentou, digamos assim, porque eu falo, o pensamento, o cérebro é um músculo que você trabalha tal qual os demais músculos do corpo humano. A gente vive, eu acho que mais no Ocidente, essa situação de que a gente trabalha mais o corpo por uma questão estética, né, por uma questão de marketing social, enfim, de aparências, do que a intelectualidade, né? A gente tem essa questão do intelecto, do saber, e isso é muito cultural no Brasil como algo muito distante, o que de fato né? A erudição, essa coisa elitizada e pouco acessível, inclusive. A gente vê pela... A gente vê como é que é assim, Thiago, porque veja bem, existem, aí nós vamos ter que entrar numa esfera política que é muito polêmica, porque as grandes ditaduras, vamos dizer assim, querem que quanto menos você tiver condições de pensar, melhor. Por isso que eles impõem as situações. Então, eles não permitem que você evolua. Você só vai evoluir através do seu pensamento. Não existe outra forma. Você concorda comigo? Concordo. Acho que... eu estava até conversando com uma amiga ontem, a verdadeira liberdade mental. Sim. Né? Porque se você pensar em liberdade, né, o que é liberdade? Quantos pensamentos, poemas, artigos foram e são escritos a respeito da liberdade? Se você pensar na liberdade numa situação muito ampla, a gente começa pelo próprio corpo humano, que é extremamente limitado pelos sentidos, né? E o que já traz aí uma certa situação de limitação. E o pensamento trabalhado, eu acho que a literatura eu digo enquanto arte, né? Porque quando alguém se refere, às vezes, à literatura médica, à literatura política, isso não é literatura. Isso é bibliografia. Isso. Literatura é compêndio, arte, né? Isso, é a arte da palavra. Então, nada como a literatura, a ficção, né, para promover a capacidade de imaginação que vai além do que nos é posto. Porque a gente, mormente hoje em dia, é bombardeado de informações e se você não tem um referencial de loucura mínima, loucura eu digo no sentido daquela divagação que você se propõe. Não da destruição. Você fica restrito a esse molde de pensamento, né? E é assim como as ditaduras, tal qual pessoas com intentos de manipulação, hoje a gente vê muito aí os influenciadores, né? Que tipo de influência eles trazem, né? Quem eles influenciam? Óbvio, tem muita coisa boa, mas eu sou um verdadeiro defensor da literatura nesse sentido, porque foi algo que me transformou e me transforma. Porque eu não comecei a ler de pequeno. Né? Minha mãe sempre tentou incutir em mim o hábito da leitura e não sei se é da geração. Eu acho que foi. Pode ser uma semente ali. Mas isso foi depois, né, quando eu tive contato com pessoas que me deram um outro olhar a respeito disso. E daí não parou mais. Então, às vezes, em situações corriqueiras, no próprio trabalho, a gente sempre tem a oportunidade de ter uma conversa mais aprofundada com alguém e você consegue ir além dos pensamentos mais corriqueiros e, de repente, promover uma reflexão a gente que é necessária. A gente começa... Tem muita coisa, eu acho que no seu trabalho, principalmente, né? Você se depara com algumas reações, alguns comportamentos que você fala assim, mas espera aí, o que levou essa pessoa a ter esse comportamento? O que passou pela cabeça dessa pessoa? Ou seja, o que ela pensou? Onde ela queria chegar? Justamente. E o pensamento te traz isso. É através do pensamento que você vive. Sem isso, você não vive. Então não adianta. Você falou dos influenciadores. Eu sempre... dos influencers, né? Que o pessoal fala. Eu sempre imaginei assim... eu acho que a nossa vida ela tem que pautar pelo livre-arbítrio. Então tem tudo aí. Você tem que ter acesso a tudo. Cabe a você fazer a escolha que você quer. Porque a sua escolha vai ter a consequência que você escolheu. É o livre-arbítrio. Sim. Então,
a gente vê que tem muitas coisas aí, alguns trabalhos feitos por alguns influencers que não te soma nada. Então, beleza, continue ele fazendo aí. Alguém está dando prestígio para ele, senão não estava lá. E aí vai. Por isso que eu acho que o seu trabalho como escritor me fascina. Porque eu gostaria de ter essa facilidade de escrever, assim como eu tenho de falar. Entendeu? Então, e a gente se surpreende. Eu costumo me surpreender com algumas coisas que eu vejo. Por exemplo, você. Eu não te conhecia, não sabia quem era você. Eu vi uma entrevista que você deu aqui nesse estúdio para uma outra plataforma. Achei assim, você além do normal. Quer dizer, pô, esse cara tá lá na frente, tá adiantado. Entendeu? E me aguçou o interesse. Aí eu fui procurado pelo Olímpio. Grande Olímpio, um abraço. Não, o Olímpio é muito gente boa. Eu gosto muito do Olímpio. Há muitos anos. E o Olímpio, por uma coincidência muito grande, ele falou, rapaz, olha, eu conheci aqui assim, 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 assado. A gente podia trazê-lo qualquer dia para fazer um podcast com você. Eu falei, esse é o cara que... Peraí, que eu acho que nós vamos dar um jeito de encaixá-lo aqui. Por quê? Olha o nível da conversa que você tem. Entendeu? As pessoas hoje em dia precisam desse conhecimento, dessa descoberta, o que significa o seu pensamento. O seu pensamento é o seu comportamento. Entendeu? Se você tem pensamento negativo, você vai fazer coisas erradas e coisas ruins. Se você tem um pensamento bom, você vai fazer coisas boas. É simples assim. É muito simples entender. Só que muita gente se bloqueia nesse aspecto aí e preferem achar que as coisas poderiam ser diferentes. E não são. Concordo. É uma situação que você não tem como fugir. Entendeu? Exato. Eu tenho um amigo médico que ele falava assim, Gil, a consciência é uma coisa tanto que a consciência é também do pensamento. Ele fala, olha, você pode achar que engana todo mundo. Você só não engana o seu travesseiro. Justamente. Ele fala, o travesseiro sabe tudo que passa pela sua cabeça. É lógico que foi uma situação bem... Ele deu uma hipótese, né? Que é a sua consciência. O seu travesseiro é a sua consciência. Sim. Então, Até para driblar a consciência, tudo. você tem que ter ou você tem um déficit que te leva a uma certa psicopatia, né? Um déficit ali na questão sei lá, tecnicamente. Mas eu acho que até o psicopata, ele é um cara inteligente. Ele é um cara inteligente que... Só que ele pensa do lado contrário. Não, ele tem um déficit, ele tem uma situação neurológica, carece de alguma circunstância necessária ali, obviamente. Mas mesmo o psicopata, ele tem que, em determinado momento, ele começa a construir, a trabalhar, a exercitar a emoção em algum sentido para que ele consiga ter êxito naquilo, né? A questão da consciência. A pessoa, digamos, normal, e normal eu digo aquela que se enquadra na norma, ela, sei lá, ao cometer um ilícito, ou às vezes algo moralmente errado, ela vai ter que lidar com esse peso da consciência, né? Isso daí é um negócio que não tem jeito, como escapar. Não tem jeito. Eu até brinco com a minha esposa, eu falo, a gente assistindo algumas séries, recentemente a gente começou uma e tem a questão do crime organizado, tal, dos traficantes. Eu falo, cara, tem que ter uma capacidade de domar a consciência muito forte, ou não ter esse link com a consciência. O autocontrole, né? Justamente, porque é muito difícil. A gente, por qualquer coisinha, fala já... o dia não passa. E outra coisa, a gente tem muitas opções, né? Tem muitas opções, você fala, por que eu vou fazer isso? Uhum. Mas você não pensa nas consequências. Sim. É complicado, muito, muito, muito complicado. E eu vejo que você tem uma visão além. Eu costumo ter como é que diz, uma certa cautela com essa questão da visão, porque eu sei das dificuldades que eu sempre tive e tenho. E falar em escrita, acho que até essa coisa de você é escritura, eu não sei se eu aceito
dessa forma, talvez, porque o próprio escritor, você fala nisso, um país que praticamente não lê, fala, escritor, cara, passa fome. As pessoas não têm interesse em ler, essa é a verdade, no geral, porque E você vê, né? hoje a leitura, eu falo, lê, todo mundo lê. Você lê e escreve. Você escreve uma mensagem, você recebe mensagem, você lê o artigo do Instagram, desde que seja um texto minimalista, um texto curto, que não vá tomar o seu tempo para a próxima postagem, que é o que nos prende, né? Mas a escrita e a leitura, elas exigem um trabalho em si próprio, no primeiro plano, de silenciar a mente e adentrar naquele universo que a linguagem se propõe a criar. Isso é muito difícil. O duro é silenciar a mente, Isso é né? muito difícil. E todos temos essa dificuldade. Eu acho que a concentração Acho que e isso excesso... é inerente ao ser humano, né? Nem é própria do ser humano. A gente se desconcentra mesmo. E existem técnicas para isso, né? Eu mesmo coloco um fone de ouvido com cancelamento de ruído, tenho que estar num lugar extremamente silencioso, né? Para vir a ali inspiração. Isso. Tanto para ler, né? Esperar uns 10 minutos ali para concentrar, engajar. Quando aquela nova informação vai se inserindo, passa a integrar o acervo de informação que eu já tenho e ela se processa e isso vai se acumulando, digo, inclusive, no subconsciente, digamos. Porque quando eu vou escrever, e escrever é o dia de escrever, não é o dia de ler. Hoje em dia eu mais escrevo que leio. Você organiza a sua vida nesse sentido, né? Em algum momento, aquelas informações, então, processadas, elas vêm, né? Tanto é que até pouco tempo, quando eu comecei a escrever em prosa, que eu só escrevia em poesia, e escrever em prosa tem os seus desafios, mas exige a ousadia de começar. E tem aquela preocupação, eu vou começar a escrever uma crônica sobre isso. E aí você senta, você começa e a coisa, de repente, você fala, e agora? E agora eu tenho que parar, agora não adianta eu forçar. E no outro dia, de repente, uma situação... Aqui, por exemplo, a gente conversando... Como aconteceu recentemente com o Olímpio, né? Eu falei para ele, essa conversa nossa hoje deu desfecho daquela crônica que você leu ontem. Uhum. Então eu não me preocupo e eu não fico pensando nisso. Eu falo, a ideia vai vir, é só eu estar atento. E aí, quando eu for escrever de novo, eu coloco isso. É o que eu falo, através do pensamento você faz tudo. Não tem como você fugir. Ela vem, depende do seu estado emocional no momento. E atenção, né? Tem que lógico. E eu acho que o olhar também, né? Voltando um pouco no que a gente dizia, que eu falava, essa coisa do escritor em si, essa aura, né? Eu acho que isso é uma construção, porque algo que eu não tinha, que é a visão ficcional, a visão metafórica, essa visão da própria linguagem de uma forma pouco coloquial, ela vem a partir do momento que você começa a trabalhar isso. Então, de repente, uma conversa numa roda aparentemente corriqueira e banal, com uma chave virada e você trabalhando isso daí, gostando e se exercitando, de repente aquela interlocução passa a ser o contexto de uma cena ficcional. Né? Uma cena de uma conversa num bar, numa padaria, né? E a questão de olhar. E eu acho que, acima de tudo isso, a gente tem que gostar e ver sentido nisso. Né? Eu sou um verdadeiro defensor da comunicação, acho muito importante, embora a minha linha de comunicação seja mais artística, né? Mais metafórica, mas coisas do dia a dia, conversas aparentemente banais, podem ser transformadas e gerar um sentido em quem lê, um sentido verossímil, né, que tenha, obviamente, a ficção, ela não está distanciada da realidade. A ficção, ela é uma realidade criada para que seja interpretada de acordo com as referências do leitor ou mesmo com as referências propostas pelo autor. Eu costumo dizer que é o seguinte... Hoje a gente não vive sem um celular, não vive sem um computador, um notebook, alguma coisa assim. E se você for analisar o funcionamento desses equipamentos e começar a fazer uma relação com o corpo humano, você vai ver que todos esses equipamentos nada mais são do que
o corpo, o funcionamento do corpo humano traduzido em equipamentos frios, né? Sim. Por exemplo, memória. A gente fala, memória RAM. Aí você faz não sei o quê. Tem o HD, que é o que armazena. Então, tudo. Olha, você vê como é que é. Tudo é copiado. Exatamente, nada é criado. Tudo é copiado. Tudo é copiado. E de fato, eu acredito muito nisso. Quando a gente fala, determinada obra ou determinada pessoa ela é autêntica, depende. Porque todo mundo, a gente nasce, o mundo já está criado, as coisas já existem e você passa a ter os referenciais ali do seu contexto familiar, depois do seu contexto profissional e por aí vai. E a gente vai pegando essas referências e trazendo para nossa forma natural de enxergar as coisas e aí você cria o que é seu. E é uma referência bem subjetiva, né? É muito subjetiva. Bem muito subjetivo. subjetiva. Então, autêntico depende. A gente sempre copia alguma coisa. Não no sentido de plagiar, mas o que eu escrevo, o que eu escrevi, sempre tem a influência de alguém que me mostrou algo que eu falei, poxa, essa é uma técnica legal, porque tem técnica, né? Sim. Essa própria obra mesmo, Ecos da Solidão, ela é uma obra na forma poética, mas eu sempre gostei de fugir, não é querer ser diferente, mas a gente sempre busca ser o mais autêntico possível, embora copie sempre alguma coisa. Mas, pegando, por exemplo, o molde geral das obras poéticas clássicas, você vai ver lá aquelas estrofes, muitas vezes metrificadas, com rima e tal, né? O que acabou com o modernismo, a gente começou a ter uma visão distinta desse modelo, e com todas as influências que eu fui tendo a partir de então, e a gente vai se transformando nesse caminho, eu fui criando um estilo, inclusive mais minimalista, às vezes até mais coerente com a realidade que a gente vive, que é mais minimalista, né? O celular, por exemplo, o jornal, né? Você lê o jornal no celular hoje. Então, para ler, o prazer a proposta é que o prazer da leitura fosse instantâneo numa imagem criada por um jogo de palavras, né? Então, o negócio é o seguinte, a evolução é algo que não vai parar. Nós caminhamos para isso, para crescer, para evoluirmos. Só que nós temos um compromisso muito grande, porque nós somos dotados de inteligências e essas inteligências não são para nós. Elas têm que ser colocadas em prática. A sua prática é a escrita, porque ainda existe público que acompanha a escrita, que gosta de ler, que gosta... Você é bacharel em Direito também, não é? Sim. Eu também. Então, bacharel em Direito, que é uma faculdade que você tem que ler até alguma coisa assim, que você entender uma coisa aqui, você tem que ler outra coisa lá, para fazer a correlação e tal. É assim, por exemplo, como quando você vai ler uma sentença, né? E o juiz fala, ó, de acordo com o artigo tal da lei tal, aí você vai buscar a lei lá atrás e vai. Então, a evolução é alguma coisa que não pode parar. E nós temos que crescer sempre, a cada dia. Eu costumo dizer o seguinte, olha, quando você põe o pé no chão de manhã, você já está disposto a dar um passo além, um passo à frente da sua vida, no seu processo evolutivo, no seu crescimento moral, no seu crescimento espiritual e intelectual, acima de tudo. É muito interessante esse tipo de... Só que o ser humano ele não parou para pensar. Eu falo, olha, o ser humano ele tem uma força tão grande, que não sabe usar. Porque se souber usar, ele vai longe, mais do que já foi. Tanto é que são algumas mentes brilhantes que se destacam. E eu acho que nisso, inclusive, está a questão do experimentar, porque a gente é muito rígido consigo próprio, né? Então, se você faz algo, você faz algo. O Thiago escreve, qual que é a visão do Thiago? O Thiago é o cara que escreve, não tem cara de quem faz outra coisa e tal. Eu acho que, às vezes, experimentar, por mais que... E a gente tem essa coisa de querer experimentar e ser bom, e ser o melhor, e competir. E não, né? Eu costumo, no meu dia a dia, trazer tudo como uma certa experiência. Então, apareceu a oportunidade de um curso,
ou a oportunidade de, sei lá, ir na casa de alguém, vá, conheça, converse, alguma coisa, alguma informação vai gerar uma interpretação que pode Claro, mudar, né? claro. Assim como tem acontecido. Quando a gente se coloca num determinado estado de espírito e está aberto a conhecer novas coisas, você vai se transformando. Então, é uma questão, o ser humano é uma máquina sem igual. É uma máquina que não vamos conseguir entender. E é multifacetada, é multifacetada. Você pode fazer o que você quiser, eu digo, né? Basta ter um pouco de vontade de começar, né? Porque o difícil é começar. Quando você começa, insiste, adquire o hábito e o sentido vem em algum momento, se não vier, você abandona. Mas se fez sentido, você vai, aquilo passa a integrar a sua vida como costume, vai trazer uma transformação em algum aspecto para você. Essa transformação vai ser observada pelas pessoas que estão no seu dia a dia e vai virando uma teia. Você vai... Alguns vão aproveitar e outros não. Sim, mas eu acho que essa... e acho que isso é a evolução. A evolução, Claro. ela é um princípio natural, não tem como fugir, né? A gente... você vê hoje em dia, comparado a séculos e séculos, um progresso tecnológico material muito amplo, né? E muitas vezes a questão pessoal, a questão muitas vezes moral e ética, materialista, ela fica ali capengando porque nós estamos olhando mais para fora do que para dentro. Porque não acompanha, né? Não acompanha, porque o correto é andar tudo junto, né? O correto é andar junto. Sim. E eu acho que os intentos, eles não mudaram, né? A gente sempre quer o mesmo. Mas, ô Tiago, vamos lá. Você é autor de quantas obras? Eu tenho duas. Duas obras. Essa foi a mais recente. Essa é a mais recente. A anterior qual é o nome? A anterior é a Metáfora e Metaverso. Foi acho que ali, quando eu consegui publicar, eu tive a luz de que eu poderia publicar outros, e quando eu realmente comecei Ou seja, uma coisa vai puxando a outra, né? E porque eu vou dessa aqui, com certeza, virá outra. Eu tô escrevendo o terceiro, e aí entra a questão da experiência. Por quê? Eu sempre falei, eu sou relativamente bom em poesia, com a capacidade de colocar, às vezes, um contexto, uma unidade de sentido em pouquíssimas palavras. Mas acho que eu posso experimentar a prosa. E a prosa é como se você alongasse a poesia, né, e destrinchasse os detalhes ali daquele formato. E é difícil. É extremamente difícil porque você vai ter que destrinchar o seu próprio pensamento. Porque é o seu pensamento, muitas vezes colocado na cabeça de um personagem, né, muitas vezes num enredo criado, mas é difícil porque existe aquele embate contra si próprio, né? Isso tá bom, isso não tá bom, isso... E até que eu preciso publicar isso para ver qual vai ser a reação de quem. A reação. E eu acho interessante, você que nos acompanha aí, o Tiago, ele tem profissão. Ele tem a profissão. Ele não vai... ele não escreve essas obras para angariar fundo para sobrevivência. Não. Eu acho que eu tenho certeza que o objetivo dele é levar a informação. É uma forma de apresentar a você, pelos meios dele, tipo um estilo mais poético, como ele mesmo diz, mas que o escopo, a mensagem, no fundo, é você ser informado do que a vida oferece. Não é isso? E na medida do possível, levar a clareza, né? Eu acho que a arte, a literatura, acima de tudo, ela tem que ser clara, ela tem que ser acessível, ela tem que promover uma certa reflexão, né? E cada um vai ler de acordo com seus próprios referenciais. Muitas vezes a pessoa não vai ler e entender a mensagem. A ideia não é que entenda a minha mensagem necessariamente, né? Porque o texto, a obra, ela é ampla, ela é aberta, e cada um, de acordo com os seus referenciais, vai ter uma interpretação. E vai somar, né? Soma as informações que você está dando através da sua obra com o conhecimento que ela tem, aí ela vai formar o pensamento dele. Justamente. E o mais legal disso tudo, né? Nem você falou, tem a questão do sentido. Isso, para mim, além de um hobby, uma terapia, parece que eu gosto muito de fazer isso. E isso exige um certo distanciamento,
né? Um momento do dia ali, sozinho, escrevendo. Mas o mais legal é quando as pessoas vêm, né? Eu tenho, com o apoio do Lázaro, do Hoje Mais, tenho publicado, Lázaro Júnior é muita gente boa também. algumas crônicas semanais e estou escrevendo um conto, fazendo um capítulo, já estou começando o 3º capítulo. E esse conto se chama Selvageria. E um colega do serviço essa semana falou, bom, vem cá, por que selvageria? E começou a perguntar sobre, né, tentando interpretar ou querendo buscar respostas em mim do que viria ali. Eu falei, não, meu irmão, vai lendo devagarzinho que depois você me conta o que você achou, o sentido que você trouxe disso. Então é um ato de comunhão acima de tudo, porque quem escreve quer ser lido, Claro. né? Essa coisa E de quem lê quer entender. E assim vai a vida. Sim, justamente. Agora, bom, vamos lá. Por incrível que pareça, nós estamos falando já há 42 minutos. Olha que incrível. Você acha que não passa, né? Me Passa. pareceu uns 20 minutos. O tempo passa muito. Mas, como o objetivo do nosso encontro de hoje aqui, o primeiro, tá? É você falar especificamente dessa obra Ecos da Solidão. E eu acho que agora a gente pode, depois dessa introdução, né, porque até agora foi a introdução, viu, gente? A sua introdução, tudo. Vamos a ele. Ao Ecos da Solidão. Ao opúsculo. O que te levou o que me chama a atenção? Começar pelo título. O que me chama a atenção foi o título. Explique. Tá. Ô Gil, na verdade, comigo as coisas planejadas, elas nunca deram certo. Se eu planejar muito, parece que não funciona. Tanto o primeiro livro quanto esse foram escritos reunidos, né? Depois da publicação do primeiro, eu continuei escrevendo e mais ou menos aí um ano, talvez um pouco mais, eu reuni esse corpo de escritos e falei, eu preciso dar uma unidade, né? Porque a obra não é simplesmente um conjunto emaranhado de atos, de escritos, que ela tem que ter uma unidade de sentido. Sim. Então, você escrever o livro, o conteúdo é uma coisa, você criar a obra é outra, né? Eu precisava, então, com esse corpo de escritos, dar um sentido, um título, uma foto, você tem que pensar em tudo, na sinopse, na biografia, no prefácio e por aí vai. Então aí começa o verdadeiro ato de criação, né? Uma coedição. A editora ela quer a sua proposta também. E eu não consigo fazer isso de plano. Eu não comecei a escrever esse livro pensando que seria um livro. Eu só estava escrevendo, né? Colocando o seu pensamento no papel. Criando, né? Porque para mim a escrita nada mais é do que um jogo, tal qual o enxadrista faz com o xadrez, né? O cara vai e ele tem aquela dinâmica, aquela produção, aquela construção cerebral no momento, no átimo daquele jogo. Para mim a escrita é isso daí. Então eu reuni e aí a editora de São Paulo me mandou um formulário para que eu preenchesse com a ideia do livro. Aí eu comecei a criar. Né? Tive que buscar a foto, fazer a foto, imaginar a ideia da capa, porque na capa, não sei se você prestou atenção, eu tenho uma foto minha e um emaranhado de palavras individualmente selecionadas, né? Eu as escolhi uma a uma, coisas que não são tão aleatórias porque são palavras que, de alguma forma, estão na minha cabeça ou fizeram parte da minha própria formação. Então, eu dei essa ideia para a editora, mandei um modelo pensando, eu quero colocar uma foto minha entre palavras, olhando para elas numa forma de busca, né? Seleção, qual que eu seleciono? Ecos da Solidão, porque a escrita dessa obra ela foi totalmente solitária, todos os dias em um local solitário, no meio do campo, né? Em amplo silêncio. Num refúgio, né? Isso. E eu acho que elas são os ecos da solidão, né? É tudo aquilo que ressoou a mente naquele momento solitário, que é mais solitude que solidão, né? Um ócio contemplativo, digamos assim. E
Então, foi basicamente isso. Eu tive que criar a ideia do livro depois de todos os escritos, e ele tem uma gama uma gama temática muito ampla. Não se cinge a um assunto em si, né? São coisas desde pensamentos simples, reflexões sobre um momento vivido, né? Então, Ecos da Solidão, esse tema, esse nome, vamos dizer assim, veio da necessidade de você como é que fala? Se isolar, vamos dizer assim, para colocar a sua inspiração em prática. Isso. Eu acho que nem inspiração, é mesmo um ato de um trabalho mesmo de criação, né? A solidão, para muitos, é visto como uma problemática, você estar sozinho. Daí entra no outro sistema, que é o tal da depressão, a pessoa precisa... É questão de perfil, né? Tem gente que é mais sociável, tem gente que escreve no barulho, tem gente que, sei lá, é uma questão muito pessoal, né? O ser humano é muito amplo. Eu preciso não do que o silêncio. Pensamento não seja barulhento, todos os pensamentos são barulhentos. Todos são. E o escrever, para mim, é quase um ato apesar do barulho mental, é um ato de meditação, no sentido de que você silencia a sua mente para outras coisas, para as preocupações mais corriqueiras, embora muitas vezes essas situações sejam influência para o próprio texto que virá, né? E seja o contexto de toda essa criação. Então, para mim, tem que ser... Em casa eu não escrevo, eu não consigo escrever na minha casa. Por mais silenciosa que seja... Porque quando você está na sua casa, imagino que você está preocupado com a sua casa. Com a louça... Com a roupa. Com a patroa ali, fala, escuta, você vai ficar nessa até que horas? Filho? Você é filho, né? Oi? Você tem filho? Ainda não. Ainda não? Ainda não. A hora que tiver filho, você não vai ter muita paciência, muita tranquilidade, não. Aí você vai sentir realmente que é necessário se retirar e ficar, olha, eu preciso ficar no momento zen para eu poder ter condições de escrever. Vai ser desse jeito. E o ato de escrever, ela é a concretização do pensamento. Eu falo que você não começa escrevendo ali, ou no computador ou no lápis. Você começa escrevendo estando atento às situações. Por exemplo, em situações mais sociáveis, mais barulhentas, profissionais, você escreve como? Pensando ideias que aparecem, pensando diálogos, ideias... observando expressões faciais, sorrisos, olhares. Então, todos esses detalhes, acho que a atenção a isso é onde você realmente começa a ter nota de um possível escrito posterior. Acho que tem esse olhar. E isso é constante. Quando você adquire esse olhar, você não consegue parar, né? E, às vezes... Por isso que, assim... Você passa a ser um observador contumaz, né? A você questão, observa tudo. O que dizem ser inspiração, que eu não acredito em inspiração, mas esse olhar, ele é constante, é uma fonte que não acaba. Então, por isso que, por mais que e como já aconteceu, agora eu não tenho mais, não consigo. Tem épocas que você não consegue escrever, não vem ideias, porque... A gente para num momento ideológico que é aquilo que você observou até aquele momento. Aí eu vou voltar a ler, vou ler mais, vou me colocar diante de outras experiências, de outras pessoas, vou observar mais. E aí vem mais. Ou seja, você vai atrás de... Você vai buscar... retomar aquele caminho onde você parou. Justamente. Então, falou, peraí, é necessário então que eu volte... Onde eu estava? Onde eu parei? Sim. Aí você vem de novo. Aí você dá mais um passo, você anda mais um quarteirão... Depois você fala, bom, agora aqui vou dar um tempo. Daí a pouco você tem necessidade de voltar nesse quarteirão para poder dar sequência. É uma coisa interessante. É interessante. Você vê como é que a nossa vida, ela se resume nisso. Ela se resume nesse giro. E tudo via pensamento. Sim. É o pensamento. O pensamento nosso... Gente, comece a exercitar o seu pensamento que você vai ver só como é que vai ser bom. Você vai crescer, você vai evoluir como pessoa, vai evoluir intelectualmente, porque você aprende a organizar, né? Porque é através do seu pensamento que você tem seu comportamento, não tem como fugir disso, não é? Mas vamos lá, aí você, então, precisou dos Ecos da Solidão, ele já disse que foi a necessidade dele ficar
numa solidão para poder desenvolver a sua escrita. Na verdade, não necessariamente, porque eu tive em algum momento que decidir pelo título, né? Qual que vai ser o título? A gente pensa em inúmeras coisas, mas o título ele tem que, de alguma forma, abarcar tudo. Ele tem que O título ele tem que estar... tem que abraçar tudo. Ele tem que estar ligado ao conteúdo. Sim, praticamente tudo. A obra, ela diz basicamente sobre tudo, desde fotografia, política, não de uma forma partidária, obviamente, mas filosofia, porque a minha poesia ela não é a poesia lírica, embora já tenha sido. A poesia lírica é a poesia mais sentimental, mais musical. Mais floreada. Floreada, a poesia que fala do amor, a poesia. E às vezes as pessoas me cobram isso, falam, mas você não fala do amor, você não fala... É questão de estilo. Você é mais frio nos seus textos? Não, é mais ou menos. Eu gosto de ver as coisas como elas são. Uma visão mais estoica, talvez budista das coisas, né? De observação. Isso tem uma influência japonesa muito forte. Eu acho que é uma questão de uma visão mais pura. Poesia de pensamento, digamos assim. Então, eu gosto de colocar essa ideia, e esse livro ele tem esse escopo, né? Às vezes num texto não tão... Eu não gosto dessa coisa de texto elaborado, de texto floreado, de texto rebuscado, não, pouco erudito. Eu penso que romantizar muito a escrita também não é muito bom. Sim. Tem que ser simples, tem que ser claro e tem que ser profundo dentro da proposta. Então, no molde de um haikai, às vezes, como eu tenho nesse livro, uma construção com 3 linhas e umas palavras arduamente escolhidas que vão gerar uma imagem no leitor que promova uma reflexão pouco convencional. Então, acho que a ideia minha é promover algumas reflexões que às vezes gerem um certo impacto e uma visão distinta do normal, né? Falar do amor... Tem muita gente que fala e gosta. Eu não estou falando que é uma questão de perfil. Falar da beleza feminina, nós temos aí, Nelson Rodrigues, isso já tá Vinícius cheio, Moraes, né? Aí tem bastante, né? Mas eu gosto de olhar para esses detalhes e, às vezes, olhar para as coisas mínimas e criar uma reflexão sobre aquilo que fala, poxa, eu não tinha pensado nisso, né? Acho que a ideia é essa. Então, no geral, essa é a ideia central desse Ecos da Solidão, que são... O livro, ou seja, lógico que você já está no assunto dessa obra, mas eu quero que você comece assim a falar mais aprofundada sobre exclusivamente dessa obra. Vamos lá. Em qual aspecto, Gil? Em todo o aspecto geral. Por exemplo, o prefácio eu me baseei assim. Eu não sei se ele é dividido em capítulos. Ele é dividido em poesias mesmo. E cada poesia tem um sumário, né, que indica a página de cada um com um nome. Eu vou até, se você me permite, eu vou abrir um aqui pra gente fazer. A obra é sua, você fica à vontade. Você faz de conta que você... fazer de uma forma mais prática, né? Você tem Não tem aqui. um objeto cortante. Será que uma chave ajuda? Ajuda. Oi? Não, já tá dando um jeito aqui. Mas aqui. Não, já foi. Precisar ter um estilete. Já foi. O Isaac aqui é... Acho que vai precisar. Obrigado, viu, Isaac? Opa. Na capa, como é que chama isso daqui? Na orelha do livro, né? A editora pede para que a gente... O que você quer colocar na orelha? O que você quer colocar na outra orelha? A biografia, sinopse, né? E aí vem o prefácio, por exemplo. A dedicatória. No primeiro livro eu fui mais amplo, né? A gente quer falar de tudo e dedicar para todo mundo. Nessa eu fui mais sucinto. E eu dediquei o livro a 3 referenciais que eu tenho no âmbito pessoal e literário que influenciaram muito o meu estilo atual na poesia. Primeiro, Baixou, né, dedicatória. A Baixou foi
um mendigo, um andarilho japonês, aí no século XVII, salvo engano, criador dos haikais, né? É um membro da extinta classe samurai que passou a andar pelo Japão na transição política, ali, se eu não me engano, do Japão feudal, descrevendo as coisas como elas são. E é mais ou menos esse pensamento e aí a gente volta na questão de que nada é tão autêntico, né? Tudo é copiado, em algum momento, né? Então, esse estilo, para mim, é muito interessante de olhar as coisas como elas são, e o Basho é muito bom nisso, de descrever a realidade sem colocar muita emoção. E acho que isso está muito aí dentro das culturas orientais, né? Da pessoa oriental. A letra mais fria, né? Isso. Depois de Basho, a Leminski, não, Paulo Leminski, o poeta curitibano, por meio do qual eu conheci Basho, né? Porque o Leminski foi um judoca e o estilo dele de poesia, também tem muitos livros na prosa, que me apresentou Basho, e esse estilo mais sintético de ver as coisas, muitas vezes cômicos, né? Tem muito humor em Paulo Leminski e toda a polêmica, toda a reverência que ele tem e a autenticidade na sua loucura literária, dediquei a ele também. Esse ano a Flip em Paraty, né, vai ser dedicada a Paulo Leminski, inclusive, né, calhou de... A Flip é a Feira Literária... De Paraty. Paraty, no Rio de Janeiro. Isso, todo ano, né? Um referencial aí do encontro literário brasileiro de língua portuguesa. E a última dedicação aqui é a Lieme, que é a minha esposa, que não por acaso também é mestiça, é filha de japonês. Ah, tá. Né? É descendente. E ela tem o feeling. Esse mesmo feeling, essa personalidade que também me influencia. Essa, digamos... Que a cultura ajuda, né? Da a cultura deles ajuda. Então eu acho que na dedicatória eu já quero mais ou menos dizer que tem muito dessa influência, desse olhar mais... dessa poesia de pensamento, né? Não distante da poesia lírica, porque talvez em outros tempos eu teria dedicado às musas, aos deuses, quando comecei influenciado pela literatura clássica greco-romana, né? A editora teve o carinho de fazer um sumário, né, com a página de cada uma das poesias. Eu tive que criar os títulos depois, porque eles não tinham títulos. Eu nunca liguei para o título, mas a editora sugeriu, coloca um título. E o título ele tem que ser sugestivo. O título ele tem que estar alinhado ao sentido final do texto. Né? Então eu tive que voltar nos textos um a um. Nossa. E alguns eu alterei, alguns eu tive que alterar para colocar mudar uma palavrinha ou outra para poder alterar o título, mas foi um exercício legal. De criação, inclusive, né? Porque você teve que reler toda a sua obra novamente. Isso. Então, no total foram, deixa eu ver aqui, 237 poemas, né? Isso aí foi escrito na média de 1 ano, mais ou menos, todos os dias. Nossa. Escrevendo pelo menos um. Não, você escreveu mais de um. Não, pelo menos um. Eu gosto de concluir uma ideia e não ter que mexer com outra. Todo dia você escreveu um. Então tá. Pelo menos um. Pelo menos um. E assim... 365 dias, mais ou menos isso mesmo. Mas aquela coisa de não eu já tinha muitas vezes ideias anotadas e eu ia construir. Então, isso, de repente, um texto pequeno levasse 4 horas para ser composto. Um tópico para você desenvolver. Sim, e voltava, né? Tem aquele texto que a gente não se satisfaz e você... Você tem que dar uma sequência, né? Você tem que, muitas vezes, mudar, né? Mudar aquele texto. As fotos foram feitas por um amigo aqui de Araçatuba, o Plínio Júnior, grande amigo, ele conduziu aí a parte das imagens. E na instrução, porque no prefácio, esses prolegômenos das obras, as pessoas costumam querer discorrer sobre muita coisa, e eu acho que tem obras que prefácio é quase a metade do livro. Tem prefácio à primeira edição, prefácio à segunda edição, prefácio... Às vezes você desanima de entrar no... Então, a própria... Não é o prefácio, mas eu quis trazer uma instrução ao leitor que é poética. Ela depende de uma imagem, né? Não sei se
nesse momento é tão claro, mas de forma geral o que eu quis dizer, nessa instrução. Então, para quem vai ler um manualzinho aí, a imagem precede a palavra ao Criador. Quem que é o Criador? O Criador é quem escreve. Quem escreve. A imagem, ela antecede a palavra, e nós estamos falando de pensamento. Então, antes da palavra, desse equivalente nominal do pensamento, a gente vislumbra uma imagem, né? Então, a imagem precede a palavra ao Criador, a quem cria. Isso o artista, o criador de uma forma geral. Inclusive, nós temos referenciais bíblicos, né, de que o mundo foi criado pelo Verbo, em várias culturas e por aí vai. E a palavra antecede a imagem ao leitor. O leitor, por sua vez, quando vai ler, ele primeiro tem contato com a palavra. Sim, e aí que tá. imagem Qual que é? Por isso que eu falei, Ecos da Solidão. Te faz imaginar uma série de coisas. Por isso que eu pedi para você falar. Eco da Solidão, por quê? Entendeu? Aí você explicou. Sim. Então, quer dizer, é muito interessante E isso. a solidão, a gente fala em solidão, sempre vem carregada Sim, não é isolamento. É para você ter... de uma coisa silenciosa. E não Exato, necessariamente, porque o silêncio é relativo. Você pode estar tendo um silêncio Você tá externo, calado, mas o pensamento tá barulhento. barulhento e vice-versa. Eu acho que isso é bem possível. Então, essa instrução... às vezes eu me coloco à disposição para explicar, os amigos vêm, eu não entendi. Aí você já começa a ver com a leitura com outros olhos, né? Então, a minha proposta no geral, com os textos avulsos, propor uma imagem para o leitor. Só que o leitor, antes da imagem, ele vai ter contato com a palavra, né? E a palavra, ela é muito ampla, muito aberta. Uma palavra para você, Gil, o que é o Gil... Para mim, não é o Gil, talvez... Para mim. Para você, Exato. não é o Gil para O outras Isaac. pessoas, né? Então você tem a mesma palavra, o mesmo A vocábulo... mesma personalidade, mas com interpretações diferentes. Diferente. Talvez tenha quem não goste do Gil e dê uma outra acepção pro Gil, assim como acontece comigo, com qualquer outra pessoa. É o que tal do natural. livre-arbítrio, né? Você tem direito de pensar sobre mim o que você quiser. Sim. E aí também a questão da comunicação, né? De repente... num contexto comunicacional em que o interlocutor não tenha compreendido adequadamente a sua mensagem, criou uma imagem que transmutou o conceito do Gil. Exatamente. Assim como o Tiago não é o mesmo Tiago para todas as pessoas. Né? Talvez tenha quem veja o Tiago como um estranho, esquisito, ou sei lá. Uma pessoa, mas aí essa questão uma da pessoa palavra. que tem esse dom da escrita, da fala, tudo mais e tal, aos olhos de muita gente da sociedade em geral, é uma pessoa esquisita. Com certeza. E tudo está na palavra. Sim. Tudo está na palavra. Você constrói a sua visão das coisas com a palavra. A gente está formulando um pensamento aqui, uma ideia nessa conversa com base em uma construção sintática, gramatical, formulada pelo conjunto de palavras, né? Muito bem selecionadas, eu acredito. No prefácio, eu também não... porque essas coisas, quando você tem que fazer o prefácio, eu fui falar, cara, eu acho que o conteúdo é o mais importante. Eu vou criar um prefácio também, não na forma poética, mas que crie a imagem, né, e anteceda a interpretação de quem vai ler. Então, eu não sei se você quer que eu leia. Não há necessidade. Mas a ideia aqui no prefácio eu realmente coloquei, eu descrevi, digamos que eu desenhei, que quem escreve desenha com palavras. Sim. Eu desenhei um momento em que eu disponho de cada dia para começar a escrever. Na imagem em que eu estou no campo, sob uma árvore em que pulam as palavras. Né? Desta árvore pulam as palavras que no desespero eu tento selecionar. Bem poético isso aí, né? Eu tento selecionar para construir aquele pensamento. Algumas são adequadas, algumas não, algumas necessárias e algumas obrigatórias. Então, eu começo o prefácio nesse sentido. Mas é legal. Esse livro, então, quer dizer, o leitor
ele vai encontrar nesse livro uma leitura fácil, pelo que eu estou vendo aí, Fácil, muito fácil, fácil. e muito organizado também, né? Sim. É interessante Sim, isso aí. e a ideia é essa, é ter essa progressão na construção do pensamento. Você começar o livro ali, acho que a própria capa. A capa você já começa lendo o livro pela capa, né? Sim, a capa já está bonita, Tudo já é intencional. diferente. Então, a ideia minha foi, com essas palavras, teve alguns amigos que brincaram, pô, mas você, como é que fala? Foi muito... fez uma propaganda da sua imagem, mas não é, na verdade foi um pouco de falta de ideia Autopromoção. mesmo. Mas eu gostei, acho que quando você pega e você vê o conjunto de palavras e ela já, na leitura você já vê muito do que vem pela obra. E aí isso vai se acendendo. Né? A cada texto, não adianta ler rápido, porque não é a literatura, a arte, não é... Você não vai ler um livro de literatura como você lê um livro sobre emagrecer em 10 dias. Não dá. Você não vai ler um livro de literatura tal qual uma notícia de jornal que tenha um escopo objetivo, informativo. Então é diferente. Na primeira leitura você vai ter que se ater, né? Não existem palavras ociosas. Cada detalhe, uma vírgula, um espaço, o título, ele remete a alguma significação. Assim como na prosa, por exemplo, em uma crônica, num conto, a descrição que o autor faz de um personagem, às vezes os movimentos, os olhares, uma estampa de camiseta, isso tem uma vontade implícita de compor a descrição daquela... É uma mensagem. É uma mensagem. Vamos colocar subjetiva, porque aquela mensagem... É interessante, porque você fala do exemplo da camiseta, eu nunca fui de ostentar camiseta com dizeres. Eu também não gosto. Principalmente com dizeres em outra língua. Que eu não sei o que tá, sabe? Então, eu uso, não vou dizer que eu não uso, mas eu evito. Eu gosto mais coisa mais lisa, tudo porque eu acho que a gente tem que estar sempre aberto para muita coisa. E a informação que você dá. Se você põe uma camiseta com um determinado escrito, uma estampa, é lógico, isso depende muito de... Você está levando a mensagem para alguém. Você está levando uma informação e muitas vezes essa informação vai ser atrelada a você. Na verdade, né, é que nem... eu vi certa vez uma mulher com uma camiseta com a inscrição ranço. Então você já olha para aquela pessoa e fala, puta merda, com perdão da expressão. Uma pessoa que anda com a camiseta escrito ranço, você já mais ou menos... Imagina que aquela pessoa deve ser mal-humorada, deve ser difícil. Você já passa longe, já é uma energia que é transmitida. Exatamente. A questão eu também não gosto. Eu gosto de ser o mais clean possível. E clean, observa para você ver que vai introduzir o que eu já ia falar. Tudo em inglês, qualquer... um cartaz, um convite hoje, save the date. Qual que é e muitas vezes é algo feito sem, sei lá, vamos pôr porque é mais chamativo. Talvez tenha aí uma ideia de marketing, mas não sei. Eu não gosto. Eu acho que o que eu puder fazer para alimentar a língua portuguesa, e isso, aí reside a nossa identidade, né? A gente está cada vez mais... é importante. Hoje em dia, principalmente para o mercado de trabalho, é bom ter o conhecimento de outras línguas, outras linguagens. Na linguagem a gente aprende a cultura, outras formas de ver, de enxergar a história, a antropologia e por aí vai. Mas eu, sei lá, tudo que você vai fazer, um bar, um restaurante, tudo com nomes estrangeiros, franceses, enfim. A não ser aqueles pratos típicos, né, de outras... de outras culturas. Beleza, a gente até entende, mas... eu também não gosto muito, sabe? Eu acho que diz muito sobre você. Eu estava até conversando isso ontem com um amigo. Tudo, uma barba, um corte de cabelo, um óculos, um adereço, uma tatuagem, isso tudo é informação. Né? É informação. Você não faz uma tatuagem, por exemplo, você faz, tudo bem. É um símbolo, um sentido que eu quero que seja atribuído a mim. Porque vai ser mostrado no geral, por mais que você fale, eu quero que se esconda, né? Então é uma informação. E assim, tanto o poeta quanto o prosador utiliza desses referenciais, porque o escritor ele não tem
não é que nem um pintor que, né, com a paleta cria uma imagem e você vai visualizar aquilo. Na escrita você visualiza mentalmente, né? E os adereços dessa pintura são as palavras, que devem ser muito bem escolhidas e manejadas. Então, nessa leitura, exige um vai e volta, um vai e vem. Eu acho que é mais Você importante... sabe o que eu gosto da leitura? É a imaginação. Porque quando você lê, você constrói imaginação em você. Nossa, como isso, como é aquilo. É muito gostoso. Eu gosto de ler justamente por causa disso. A gente cria universos, a gente cria, muitas vezes, o que não existe, a gente gostaria que existisse. E além, é até interessante, né? Tem coisas que eu escrevo que as pessoas falam, mas aquilo que você escreveu é verdade? Você viveu aquilo? Aí eu falo, é verdade ali, naquele contexto escrito, naquela ficção, naquela crônica, ali é uma verdade. Verdadeiro. Ali é uma verdade. Não que seja... Porque a minha vida, Não, a minha entre a realidade... verdade e o real existe uma... E existe esse exercício, muita gente, muitos autores adotam o pseudônimo para poder distanciar a vida pessoal da vida artística, ficcional. Eu já acho que... Eu gosto de escrever com o meu nome e realmente ouvir isso das pessoas. A minha esposa muitas vezes chega, mas o que você quis dizer? É você mesmo, né? Você escreveu isso para quem? Você escreveu isso pensando em quê? A esposa que convive contigo, ela assim mesmo mostra que ela não... Será que essa é a mesma pessoa que eu conheço, que convive comigo? Ela... eu tenho vários blocos de notas que ficam guardados lá em casa. Ela achou um tempo atrás e começou a ler e ela veio me questionar. Para quem que você escreveu isso daqui, né? Mas assim, numa boa... E quando chegou o livro, ela já pegou e já falou, isso aqui você escreveu pensando em quê? E a gente dava risada. A minha sogra, ela, quando pegou um exemplar, ela leu, ela sabia até a página. Ela chegou em mim, nossa, eu adorei seu livro, eu só não entendi aquele texto da página... ela sabia de cor 36, eu não sei. Como é que foi aquilo lá? E eu não vou nem falar sobre esse texto. Mas aí eu fiquei numa certa saia justa, porque eu falei, olha só, rapaz... Aí eu expliquei para ela, falei, não, Abigail, aquilo ali é uma realidade ficcional, né? Muitas vezes a falta de criatividade me levou a escrever sobre aquilo ali. Mas você vê como são as cobranças, né? O cuidado que a gente tem que ter na comunicação. Sim. Você vê, esse pessoal, né, que é a sua família ali, ainda teve, assim, a chance de te questionar. E aquele que não tem? É um cuidado muito grande que você tem que ter. Por isso que eu falo, aquele que usa o microfone, aquele que usa a escrita, que é muito responsável pelo que fala. Eu sou responsável pelo que eu falo, não sou responsável pelo que você ouve. Justamente. Entendeu? Então, porque você vai interpretar do seu jeito. Agora, é complicado, porque geralmente quando interpreta negativamente é o que prolifera, né? As pessoas entendem errado e, poxa, o cara falou isso, não é... E outra coisa, a pessoa tem que saber distinguir o real da ficção. E do falso. Do verdadeiro e do falso. Então, quer dizer, nem tudo que está escrito é a realidade. É verdadeiro naquele momento ali, naquele contexto. Naquela realidade, né? Mas não é É muito difícil a pessoa saber. A escrita ela é interpretativa, totalmente interpretativa. Pura interpretação, puro exercício mental. Né? Por mais que você fale, hoje é muito comum os audiolivros. Você coloca lá, faz assinatura na Amazon, né, tem 3 meses gratuitos de livros que você ouve, mas não é a mesma coisa. Porque a leitura ela exige um vai e volta, ela exige uma certa calma de você ler e parar e muitas vezes reler aquilo ali. O audiolivro é um negócio que vai e às vezes você dispersa e tem que fazer outra coisa. Né? Quando você fala, eu vou trabalhar e ouvir isso aqui, você não faz nem outro bem feito. Então eu acho que é um ato eminentemente intelectual feito por meio dos olhos, diferente de ver um filme também. Só que o olhar do escritor
quando você começa a escrever, quando eu comecei principalmente a escrever prosa, até a leitura dos filmes, das séries, é diferente, porque você começa a tentar interpretar a intenção do cineasta com os Mas nuances da através, como é que surgem os filmes? Através do script, através da escrita. Alguém escreveu aquilo. Sim. Ele só colocou em movimento. Usou motolinguagem. É. Usou Que é motolinguagem. uma forma de comunicação também. Que é a linguagem fotográfica. É, né? exato. No cinema, a fotografia é a imagem. Exatamente. Movimento. Então a gente vê que tudo está ligado uma coisa na outra. Não tem como fugir. E você só escreve porque você pensa. Você bota no papel o seu pensamento. Que é um hábito também. E Sim. esse hábito começa com a leitura. O exercício do pensamento começa com a leitura. Agora eu vou dizer uma se coisa. desenvolve. Você é uma coisa que eu admiro em você, Thiago, como escritor, a coragem que você tem. Porque a gente sabe que hoje as pessoas não têm muito essa vontade de ler. A maioria é preguiçosa com leitura, entendeu? E você, essa disposição de você botar, lançar um livro, a gente sabe que isso tudo tem um custo, que tudo tem um trabalho, que você pode ser prazeroso para você. Aí depois, lá na ponta, você vê que aquele resultado não chegou àquilo que você queria, entendeu? Então, eu admiro você pelo trabalho que você faz, pela sua insistência, porque não é fácil. Hoje, ser escritor é muito difícil. E a tendência é piorar. A tendência é piorar, porque as pessoas não têm mais interesse. Agora, olha só o valor que tem uma pessoa assim. Acaba se diferenciando do todo. É uma pessoa incomum. Eu acho que você está de parabéns nesse aspecto, sabe? Obrigado. Continue assim, porque sempre vai ter alguém que vai ter contato com a sua obra, que vai pensar e falar, poxa, quem é esse cara? Como esse cara pensou nisso? E é um exercício de desapego. A gente sabe que em determinado momento da vida a gente tem a consciência de que vai acabar e que tudo que se busca, o que se almeja, vai ficar e por aí vai. Então eu acho que não deixa de ser um exercício de desapego. Eu sempre fui contrário à maioria das coisas postas, não estou alheio, mas sou contrário no sentido ideológico de que tudo na vida a gente costuma olhar pelo viés utilitário. Então você faz algo, por que você faz isso? Qual é a utilidade prática? Isso é muito do nosso sistema capitalista que tem a visão da retribuição financeira. Exato. Então você escrever dá dinheiro? Quando eu fazia faculdade de letras, pô, tu vai fazer o que com isso aí, cara? Entendeu? Então são coisas que, querendo ou não, você tem que brigar contra isso. E não é brigar para querer ganhar dinheiro com isso, ou querer ter um status, ou uma imagem em relação. É brigar por continuar fazendo o que você acha que em algum momento passou a fazer sentido e que seja para uma ou outra pessoa, e também pelo prazer de fazer isso sem essa coisa, né? Porque talvez em outros tempos eu pensasse, eu vou escrever, mas pô, você falou, vai ter custo, vai ter tempo, eu vou ganhar o quê com isso, né? Mas a coisa... E eu venho tendo respostas disso por meio de variadas pessoas que continua, não para. Mas é aí que tá, né? Esse estímulo, né? Que às vezes a pessoa fala, poxa vida, no mundo atual ainda tem alguém que pensa assim, entendeu? Porque o livro, como já dissemos aqui várias vezes, o livro é o quê? É o pensamento escrito. É a concretização de um conjunto de pensamentos. Né? Então, quer dizer, não tem porquê, sabe? Eu penso, eu admiro muito pessoas assim, que dedicam o seu tempo a colocar para os outros, à disposição das outras pessoas, uma forma de pensar, muitas vezes diferente. E um exercício de coragem. Que eu também não sou uma pessoa muito corajosa, não. Não é? Mas a gente vai aprendendo. Você vai se colocando em situações que... eu sempre fui muito retraído, mas a partir de um determinado momento eu falei, você quer saber?
É que nem andar de avião. Eu morro de medo de altura, morro de medo de avião, não gosto, mas tem lugares para onde você vai que você só vai de avião. É. E aí, falei, quer saber, eu vou. E toda vez é assim, todo ano eu faço uma viagenzinha com a minha esposa e eu sei, são 2, 3 horinhas ali de temor intenso. Mas a hora que chegar, se chegar vivo, vai passar. E passou. É tranquilo. Você analisar, e esse é um pensamento muito constante em mim. Isso já, inclusive, esse pensamento ele é um poema do meu primeiro livro. Eu não vou saber recitá-lo na forma literal, mas, de uma maneira geral, os nossos problemas são insignificantes perante a grandeza de tudo, da complexidade do ser humano, É verdade. das coisas, do universo, do planeta, dos animais. Então, acho que quando a gente passa a exercitar esse olhar de que a gente mesmo, perante toda essa imensidão, de uma insignificância absurda e tudo que a gente fizer, nada é grande. Por isso que eu falo, o escritor fala, é um hobby tal qual, de repente, você como comunicador, eu não tenho o seu talento, e você encontrou esse sentido e buscou e trabalhou, e olha aí, o Gil comunicador. Então, não tem nada de distinto. Eu acho que a questão é que nós temos a cultura no Brasil, principalmente, de ter uma educação de baixa, não digo de baixa qualidade, mas que não tem, assim, a visão, a finalidade é outra, é muita finalidade do mercado de trabalho, né, do status, do dinheiro, que são importantes, obviamente, mas a construção de si próprio, culturalmente, ela é muitas vezes deixada aí para outros setores da sociedade. Infelizmente, né, Tiago? Infelizmente. É por isso que eu falo. A gente tem que adquirir o hábito de conhecimentos. E isso tem consequências. Claro, e gravíssimas. Consequências sociais. Consequências gravíssimas consequências sociais, né? Quantas pessoas, né, a gente pensa, eu que trabalho com o fenômeno criminal, não que eu seja criminoso, mas eu trabalho no âmbito... Sim, não, né? Profissional. Você entendeu? Assim, a gente estuda, se aprofunda nisso, né? Lógico, tem criminosos que são doentes, natos, e tem as pessoas que estão num contexto predispostas àquilo e pegam aquela referência que começa a fazer o sentido e a pessoa vai. Então, a educação... Totalmente consciente do que você está fazendo. O pensamento, né? Esse trabalho em si, ele é muito importante. Mas ele não é do interesse muito geral, né? E aí entra, inclusive, não vamos adentrar em detalhes, mas questões políticas. Exatamente. Mas, Tiago, deixa eu dizer uma coisa. Quem tiver interesse em adquirir uma obra sua, como faz, entendeu? Eu não sei, se você quiser também, pode dizer valor também, sem problema nenhum. Por favor, fique à vontade. Essa obra... Faça o seu comercial agora. Tá, ela está disponível na Amazon, né? Só colocar o meu nome lá. Num primeiro momento, na forma digital, até a editora fazer o anúncio da obra física, né? Até lá, eu tenho exemplares comigo, a R$50. E nesse momento, só entrar em contato comigo pelo Instagram, @tiago.canossa, com 2 S, que eu disponibilizo. E estou à disposição também para novas conversas e não tem essa coisa de ficar isolado, né? Eu gosto de conhecer outras pessoas e ter leitores que contribuam com certeza você vai retornar aqui para a gente bater papo novamente. Que, gente, vocês viram que papo mais interessante? É muito interessante. E a vantagem, a nossa entrevista fica no YouTube. Está lá no YouTube. Então, quer dizer, a pessoa pode assistir a hora que quiser. Eu mesmo assisto todas as minhas entrevistas. Aí a gente analisa. Eu analiso. Olha, poxa, eu devia ter falado assim, falado assado. A postura tal. Porque a gente tem mania de dizer, por exemplo, eu falei para você, só câmera aquela, você não usou. Então, porque é uma conversa nossa, né, um bate-papo nosso. E eu não gosto de... Os meus livros, inclusive, eu não releio. Eu tenho costume. Só depois de algum tempo. Mas você que gosta desse assunto, eu, por exemplo, gosto, eu acho muito interessante. Procura Tiago com THIAGO
Canossa, C-A-N-S-S... N-O-S-S-A. Isso aí. Canossa, C-A-N-O-S-S-A. E entre em contato, entendeu? Através do No Insta. Instagram. Qual é? Fala aí. É o Thiago, thiago.canossa. Esse é o perfil, @thiago.canossa. @thiago.canossa. E entra em contato com ele, busca lá saber, olha, poxa, eu queria ter um livro desse. Não espere na Amazon, não. Ele tem alguns exemplares que poderá servir para você alguma coisa. Vai servir, pode ter certeza disso. Tá? Tiago, nós estamos partindo para o final. Parece que, incrível por isso, são 10 horas e 26 minutos. Quase 1h30 conversando, hein? Que Voa, beleza. voa. Passa rápido. Eu gostaria que você, agora sim, vai ter que ir lá naquela câmera ali, ó, e fazer as suas considerações finais. Bom, eu te agradeço imensamente pela oportunidade, Gil, pelos amigos que acompanham, os familiares. E eu acho que essa é a caminhada. A gente vai buscando e encontrando as oportunidades e semeando aquilo que a gente gosta, né? Eu gosto demais de escrever e espero que possa fazê-lo por bastante tempo. E a você que me assiste e que tem a gente fica sempre preso deixa de fazer o que gosta, muitas vezes para se adequar a situações alheias. Faça o que você gosta e não espere, não. Faça hoje e em pouco tempo você vai ver que isso vai te transformar. E é isso. Muito obrigado pelo convite. Eu é que agradeço. No nome do Estúdio LBK, né? E o canal O Araçatubense no YouTube. E nós estamos aí, gente, aguardando a sua inscrição no YouTube da página do Facebook, para que a gente possa crescer um pouquinho e passar a ter somente esse canal de divulgação dos nossos trabalhos, tá bom? Eu agradeço a sua presença, muito obrigado, Thiago, em especial você, tá? Obrigado, João. Que você tem aí essa trajetória sua, bastante sucesso. Eu acredito que vai alcançar, você vai longe ainda, certo? Você é um rapaz novo, você tem toda uma vida pela frente aí, tá? Agradecer a sua esposa, que sem ela, tenho certeza que você não seria o que você é, porque a gente não caminha sozinho na vida, né? A sua sogra, que você disse aqui, é isso, tá? Muito obrigado a vocês e até a próxima. Lembrando, terça-feira, às 19 horas, no canal O Araçatubense, estaremos de volta. Aí você sabe, né? Já é outra roupagem. Nós estaremos falando sobre a nossa Câmara de Vereadores de Araçatuba, fazendo uma análise do que acontece por lá. Grande abraço para vocês e até a próxima. Bom fim de semana. Tchau, tchau. Bom fim de semana. Obrigado.